Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista. Essa semana estamos entrevistando os candidatos a prefeito de Suzano e hoje temos aqui como convidado o vereador Lisandro Frederico, que ele é candidato a prefeito aqui de Suzano pelo Avante. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. O candidato Lisandro Frederico tem como vice a professora Selma Rodrigues Ferreira Soares, a professora Selma, e pela primeira vez ele disputa o cargo de prefeito aqui em Suzano. Lisandro, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a toda a equipe do Diário de Suzano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelas plataformas digitais do Diário de Suzano. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu tanto gosto hoje, que é a política, né? A única ferramenta que a gente tem para a transformação da sociedade, que nesse momento importante como que a gente está vivendo, né, de campanhas eleitorais, se torna ainda mais importante o debate, o diálogo, a transparência com as pessoas que precisam fazer a escolha dos próximos 4 anos. Lembrando que eu estou fazendo aqui a entrevista de máscara, né? A gente está mantendo aqui o distanciamento por conta da pandemia da Covid. Lisandro, eu queria, antes de começar a falar de propostas, né? Você acabou de me entregar aqui o seu plano de governo, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua situação no partido. Existia aí uma possibilidade de você não conseguir registrar a sua candidatura, ela foi registrada, está lá aguardando julgamento, né? Não só a sua, mas dos outros Todas. 5 também, né? E eu queria que você falasse um pouco como que foi esse processo, antes de a gente começar a falar de propostas. Você perdeu o partido, né? Em Suzano, teve, me parece, uma intervenção estadual no Avante. E como que foi isso? Qual que é a sua expectativa em relação a você levar essa candidatura até o final? Na verdade, a discussão agora é não que eu perdi o partido, mas se eu realmente perdi o partido, se foi legal ao procedimento que fizeram. E para responder isso, Edgar, eu acho que é importante eu primeiro fazer uma introdução ao que eu vivi, né, ao longo desses últimos 4 anos na política, né? Eu não era da política, eu vim parar na política por conta do meu trabalho voltado à causa dos animais, um trabalho voluntário à frente da ONG. Entrei conhecendo muito pouco da política e me frustrei muito ao participar dos bastidores e me frustrar com o dia a dia, como a política funciona hoje, infelizmente, na cidade, que pouco tem interesse no povo e mais interesses individuais. E essa postura que eu sempre tive dentro da Câmara, de defender o interesse do povo, de ir contra projetos que eram ruins para o povo, me fez, né, ao longo do mandato, ser vítima de uma série de tentativas antidemocráticas que tentam interromper o mandato. Então, isso não começou agora. Ao longo do meu mandato, foram 3 tentativas de cassação ao meu mandato. A primeira delas, que eu quero lembrar, foi porque eu simplesmente disse que eu era contra férias de 90 dias para vereadores. Os vereadores não gostaram, um vereador apresentou, né, um processo na comissão de ética e isso foi... Então, essa tentativa de obstruir o trabalho, essa tentativa de alguma forma tentar impedir o meu trabalho não é uma novidade. A grande surpresa, né, Edgar, que eu tive é que eu não imaginaria que isso poderia também partir de um partido que me convidou, que eu quero lembrar que eu fui eleito pelo PSD aqui em Suzano. Em março desse ano eu decidi, tive uma ampla conversa com o Partido Avante e decidi entrar no Avante, né, me filiar ao Avante, com a condição de eu ser pré-candidato. Pelo PSD você não ia conseguir, é isso não? Pelo PSD a gente ainda estava dialogando muito sobre isso, só que a gente estava fechando as janelas partidárias, né, do período que você tem para trocar de partido, e isso não estava muito bem resolvido. Então eu falei assim, bom, eu acho que até por conta do meu projeto político, né, eu falo meu, mas na verdade é um projeto de várias pessoas, mas que eu tenho encabeçado, era um projeto de mudar a cidade de Suzano, então ele precisava ser um projeto diferenciado, eu precisava criar sustentação para esse projeto. E aí eu comecei um debate com o Avante, o Partido Avante, e aí no início de abril eu saí do PSD, migrei para o Avante já com essa expectativa, né, com essa construção de uma pré-candidatura a prefeito.
pré-candidatura que foi reiterada por secretários, pelo presidente do Avante, que se pronunciaram na imprensa justamente falando dessa construção. Então eu trouxe filiados para o Partido Avante, né, que até então era inexpressivo aqui em Suzano. Eu coloquei pré-candidatos dentro do grupo, inclusive de uma extrema qualidade, pré-candidatos a vereadores para disputar. E aí, o Edgar, no dia 28, salvo engano, não lembro o dia exato, mas assim, no último dia útil para você iniciar o prazo das convenções partidárias, a gente toma um susto ao descobrir que o partido, por uma intervenção de pessoas que estão lá em São Paulo, que nem são daqui, o partido foi transferido, né, foi destituído e colocado na mão de um outro grupo, presidido inclusive por uma pessoa que não é nem filiada ao partido. Uma pessoa que inclusive foi filiada durante mais de 15 anos ao partido do atual prefeito de Suzano, do governo do PL. Então essa pessoa passou a comandar o partido que eu fazia parte e tinha um projeto. E aí começou uma história muito estranha, que até agora eu acho que nem vocês conseguiram esclarecer, né? Porque o Avante insiste em manter um certo silenciamento sobre qual foi a intenção dessa intervenção, mas é fato que eles se pronunciaram que a intervenção foi feita para impedir a minha candidatura a prefeito. O grande problema, né, acho que para as pessoas que enfrentaram isso, é que ao longo desse meu histórico de mandato eu não sou uma pessoa que costuma desistir, né? Principalmente quando a gente está falando de um direito básico que é a democracia. Você falou que tem outros casos semelhantes, parece que em Campinas, que conseguiu um resultado favorável, né? Isso. Então, aí só para finalizar, aí a gente ingressou na justiça e reivindicou, né, o direito de comandar o Avante, uma vez que foi construído por nós, fomos nós que fizemos aquilo. E aí, o Edgar, realmente é o que você falou. Em algumas cidades do próprio estado de São Paulo, isso também aconteceu em outros partidos. Campinas é um exemplo, Guarulhos é um exemplo, São José do Rio Preto, se eu não me engano, é um exemplo também. Em todos esses casos, a direção dos partidos interviram, né, tiraram as comissões para impedir candidaturas a prefeito e em todas as cidades, nas 3, né, a justiça entendeu que o partido deveria ser restituído para a origem dele, uma vez que quem construiu o projeto, quem debateu com a sociedade a política pública que ia ser aplicada na cidade, foram essas pessoas que foram destituídas de uma forma irregular. É a mesma situação que a gente está vivendo aqui em Suzano hoje. Você contratou o Arthur Rolo, né, que é direito eleitoral especialista no... Isso, o advogado Arthur Rolo. Certo, mas você não teme acontecer tipo aconteceu com o Marcelo Cândido, ele foi candidato ao governo do estado, né? Lá no final acabou não contabilizando os votos dele. E se existe essa possibilidade? Então, eu não posso falar em nome do Marcelo Cândido, porque eu não sei no detalhe o que aconteceu com o caso dele. Mas no meu caso, eu tenho muita segurança de dizer que a lei está ao nosso favor. A jurisprudência, né, para entender de uma maneira menos técnica, a jurisprudência são as decisões que foram tomadas em outras cidades em casos semelhantes. Elas também estiveram a favor das pessoas que foram destituídas legalmente. Porque assim, Edgar, eu não tive nem mesmo o direito a me defender com o que estava acontecendo no partido. Eu recebi um comunicado depois que a mudança tinha sido feita, um comunicado que demorou para chegar na minha mão, dizendo que foi feita a mudança. Foi um ato totalmente irregular, que contrapõe até o que está disposto no próprio partido, né? Colocaram uma pessoa que não é filiada ao partido. Imagina, qual o sentido de eu ter filiação partidária, eu, Lisandro, se pessoas que nem têm filiação têm mais direitos do que eu, né, ao ponto do partido chegar e colocar para comandar uma comissão da provisória. Então eu sei que a jurisprudência, a lei está ao meu lado, por isso que eu tenho muita convicção de que a gente não só vai permanecer na campanha eleitoral, como vai sair vitorioso dela, porque a cidade de Suzano hoje está atenta a esse tipo de atitude antidemocrática que só prejudica o direito que é do povo de escolher um candidato. Ô, Lisandro, você sabe que a Câmara abriu uma comissão, né, processante, né, para investigar aí as denúncias de retenção de valores do seu gabinete e tal, né? Isso. E foi uma das coisas que o Avante, a estadual, declarou em relação a intervir aqui em Suzano, né? Você acabou arquivado o processo, né? A comissão foi arquivada. E eu queria saber como que está hoje, você é fundador da ONG Paz, né? Eu queria saber como que está hoje a ONG, ela funciona ainda? E como que você viu essa justificativa, entre aspas, aí do diretório estadual em relação a esse caso aí na Câmara? Acho que é bom a gente ir por partes também para introduzir e explicar para as pessoas que estão assistindo. Houve uma denúncia de uma forma que supostamente anônima, mas que a gente sabe quem praticou, e quem praticou foram funcionários do prefeito de Suzano.
amigos do prefeito trouxeram essa denúncia e nesse caso eles assumiram essa denúncia para a Câmara, pedindo a cassação do meu mandato antes que esse inquérito fosse concluído. Ou seja, tentaram tirar o meu mandato sem nem mesmo dar a oportunidade de eu dizer o que estava acontecendo. Eu já tinha participado de algumas diligências diretamente na delegacia para prestar depoimento, que eu sempre tive muito aberto para esclarecer tudo isso que foi colocado nos autos, né? Sempre tive muita clareza em dizer que as pessoas que dizem lá que algum dia ajudaram a ONG Paz de alguma forma, elas ajudaram mesmo, porque elas fazem parte da ONG Paz, fizeram, aliás, desde 2013, então era uma relação que já vinha de muito tempo. O grande questionamento é que a partir do momento que eu virei vereador, essas pessoas resolveram dizer que aquilo era fruto de uma obrigação e não de uma vontade que elas tiveram até mesmo antes do meu mandato acontecer. A história é tão absurda, o Edgar, que uma das pessoas, eu estou fazendo uma denúncia contra elas, uma dessas pessoas que foram na delegacia, e eu acho muito triste eu, né, que fui chefe de uma delas, porque tem duas lá que dizem que trabalharam comigo e nunca trabalharam, elas eram funcionárias do prefeito, na verdade, mas uma delas que trabalhavam comigo e que faz parte desse grupinho aí, ela foi na delegacia e ela falou uns absurdos que, felizmente, como acho que Deus ajuda muito quando a gente é vítima de injustiça, a gente localizou agora um áudio, né, do período que ela foi desligada, que contrapõe tudo que ela colocou dentro dos autos do processo na delegacia. Então, óbvio, é ruim eu, como ex-chefe, tomar uma atitude dessa como ex-funcionário, mas a gente também precisa limitar a atuação dessas pessoas. Então, essa denúncia, na verdade, é uma verdadeira farsa, nada foi provado até hoje, a própria Câmara não conseguiu provar nada, me absolveu desse processo. O que ficou muito evidente, inclusive eu provei isso, é que era um amigo do prefeito que tinha feito essa denúncia em troca de receber vantagens dentro da prefeitura. Já tem até um processo na justiça correndo acerca disso. E é um trabalho que, desculpa eu te falar aqui, né, eu respeito muito o seu trabalho, o Edgar, como jornalista, sei que talvez não seria uma postura independente sua, mas um trabalho que teve um apoio muito grande da imprensa local. O Diário do Suzano foi um diário que colocou edições gratuitas me estampando na capa e falando dessa denúncia que aconteceu. Então, realmente houve um amparo muito forte do poder público em tentar promover uma mancha na minha imagem, o que não conseguiram. E aí o Avante, o que ele tentou fazer para justificar alguns outros acordos obscuros que devem ter acontecido aí, foi de dizer que isso supostamente que atrapalhou a minha permanência no Avante. Mas é um absurdo quando eles falam isso. Primeiro porque quando eu entrei no Avante, eles já tinham conhecimento desse episódio. Aliás, eu estava exatamente no período, no mesmo mês que eu tinha sido absolvido da Câmara. Segundo que eu tinha um planejamento como prefeito da cidade e a gente teve amplas conversas falando sobre isso. Então, na verdade, trouxeram essa justificativa só para tentar dar um pouco de legalidade para aquilo que eles não conseguem explicar. Falaram sobre isso, agora vieram com o papo de falar que eu não paguei contribuições partidárias, que eu nem mesmo sabia que existia. Vieram com o papo agora de que eu não resolvi problemas de CNPJ do partido no período que eu tinha dito que eu ia... Mas para a justiça, o que é mais importante, eles não têm alegado isso. Pra justiça, e você já tinha formado a chapa, né? Já estava tudo certo. Com 29 candidatos a vereadores. Que foi o que você lançou na convenção, né? Isso mesmo. Você foi eleito com a bandeira da causa animal, né? E eu queria saber se você for eleito prefeito, é evidente que isso não vai ser a prioridade, né? Mas assim, muita gente, quando ficou sabendo que você vinha aqui, sugeriu, por exemplo, hospital veterinário. Eu queria que você começasse já a falar das suas propostas de governo por esse assunto, que é da causa animal, que é a sua bandeira que você foi eleito. Para falar da causa animal, é importante lembrar o que eu me comprometi lá em 2016, quando eu fui candidato a vereador. Eu vim com 3 propostas principais para ajudar a causa dos animais, para reduzir o número de animais que estão nas ruas hoje. A primeira delas é a campanha de castração gratuita, em alta escala. Castração, apesar das pessoas se sensibilizarem muito com o animal que está na rua e precisar de ajuda daquele animal, castração hoje, Edgar, é a principal política pública para a redução de animais abandonados. Mais do que hospital público veterinário, mais do que serviço de carrocinha, como algumas pessoas usam o termo, né, um pouco pejorativo, mas que é isso. O mais importante é a campanha de castração, foi para isso que eu me dediquei, consegui recursos de fora, porque eu quero lembrar que no primeiro ano de mandato, Edgar, eu não consegui, aliás, em nenhum dos anos do mandato, eu não consegui absolutamente nenhum real
do governo municipal da Prefeitura de Suzano para fomentar ações em prol da causa animal. Embora eu e o prefeito tivesse assinado um termo de compromisso voltado para a causa animal, ele jamais aceitou nenhuma das emendas que eu fiz, jamais aceitou dedicar nenhum recurso para a causa animal. Só que eu não podia simplesmente cruzar os braços e acreditar que meus projetos não iriam para frente. Então, para concluir, castração de animais. Eu consegui criar 3.000 castrações de animais dentro da cidade, financiadas com recursos através de emenda positiva minha, de deputados que eu trouxe para a cidade. Conseguimos trazer um castramóvel para a cidade, que a princípio foi rejeitado pelo governo, porque era um projeto meu. A gente fez barulho, cobrou da população que as pessoas não podem aceitar isso, tá? Esse tipo de joguinho com recurso público, até que a prefeitura voltou atrás, o castramóvel já está em Suzano. Trouxemos a microchipagem, que significa registrar e colocar um registro nos animais através de um microchip que é colocado no dorso. Trouxemos para a cidade, isso é um projeto meu também. Contratei o carro para fiscalização de maus tratos, junto com a central de fiscalização de maus tratos que existe hoje dentro da prefeitura, que é uma atuação muito importante. E tem um projeto, Edgar, que eu tinha quase certeza que eu não ia conseguir entregar, porque é um projeto, você entende, de políticas públicas, é um projeto que depende muito do governo, não só do vereador, que é o Hospital Público Veterinário, né? Você, como vereador, você não consegue fazer isso sozinho, porque você depende do investimento da prefeitura. Mas eu consegui, graças a Deus, driblar tão bem os obstáculos que foram me colocados, que eu não fiz o Hospital Público Veterinário, mas eu fiz a mesma coisa, que é o atendimento veterinário gratuito, que hoje é realizado por clínicas veterinárias particulares da região, financiados com recursos que eu trouxe para a cidade, financiado com recursos que eu fui atrás para trazer para a cidade. Fiz um projeto de emenda impositiva, como o próprio nome diz, emenda impositiva, o prefeito não pode ser contra fazer. Daí ele teve que aceitar, teve que colocar em prática. A gente já teve nos 3 primeiros meses desse serviço mais de 220 animais atendidos pelo atendimento veterinário gratuito. Mas para o futuro, o que a gente precisa fazer? Veja que tudo que eu te expliquei agora, estou deixando muito claro que dependeu de mim, exclusivamente, conseguir colocar esses projetos. Só que esse tipo de projeto de políticas públicas, ele não pode depender de um vereador, ele tem que se implantar na cidade para que haja a permanência dele. Então a minha luta vai ser transformar tudo isso em legislação, como eu tentei fazer na Câmara e não consegui, porque meus próprios colegas tentaram me impedir, isso se tornar lei para que qualquer prefeito que assuma essa cidade tenha que dar continuidade a esses projetos. Hoje ele depende exclusivamente das minhas emendas, dos meus recursos, e aí a gente quer adicionar alguns outros projetos que não foram avançados nesse ano, porque também dependiam da prefeitura, como o Estatuto do Bem-Estar Animal, para disciplinar as regras de posse e criação de animais, como o SAMU veterinário, que é uma ambulância de resgate de animais veterinários. Isso é o que a gente está falando para a causa animal, que não há como negar, é a minha principal especialidade, é da onde eu vim, é o que me trouxe até a política. É claro que você viu aí, o presidente sancionou a lei, foi um avanço, né? Queria que você falasse um pouco também o que você achou da sanção. Foi um avanço, principalmente eu estou vendo muita polêmica, as pessoas querendo comparar os maus tratos à criança com os maus tratos aos animais, mas as pessoas têm que considerar uma coisa: a lei que a gente tinha para maus tratos aos animais, na prática, ela nunca colocava ninguém na cadeia, porque sempre se transformava em sanção pecuniária, a pessoa pagava uma multa e estava livre. Você não via pessoas sendo presas por maus tratos aos animais. O que veio adicionado na lei agora, com o aumento da pena para até 5 anos, de 3 a 5 anos, permitiu que agora, efetivamente, de acordo com o que o juiz determinar, né, num crime de prática de maus tratos, a partir de agora a pessoa pode sim ir para a cadeia. Na prática, a gente ainda não sabe como vai acontecer, vai depender da posição do judiciário e da interpretação dessa lei nos próximos anos. Mas eu não tenho dúvida que é um avanço que vem ao encontro de um grande movimento popular de respeito aos animais, né? E eu falo muito dos animais, as pessoas falam assim, eles só gostam de animais, mas não é isso. A causa animal, ela tem uma influência direta em vários segmentos da sociedade, desde a segurança pública, quando a gente fala, né, de serial killers nos Estados Unidos, que podiam ser identificados como futuros serial killers porque eles praticavam maus tratos com os animais na infância. A questão do já teve estudos aqui em Suzano, inclusive, que demonstraram a relação dos maus tratos com a violência doméstica. A questão dos animais com a saúde pública é uma questão inquestionável. O número de casos hoje que sobrecarrega o poder público, o Sistema Único de Saúde, que tem de agravos de doença, que tem origem zoonótica, ou seja, que saem dos animais, é muito grande. Então, quando a gente cuida dos animais, a gente faz uma verdadeira reformulação em todo esse processo. Mas para não dizerem
que eu só cuido de animais. O nosso plano de governo, você viu aí, eu fiz questão de trazer hoje para vocês, que falaram do nosso plano essa semana, né, até para poder dar um destaque aí nos próximos dias. É um plano muito amplo, que tem como base principal, você vai ver que logo que você abre, o nosso plano é o único de Suzano que aborda o combate à corrupção e à ética, à moralidade administrativa, que essa é a base principal do nosso mandato, e dentre ela a gente entra numa série de outros problemas. Por que demorou para você colocar lá no Tribunal Superior Eleitoral? O jornal fez algumas matérias, né, com os planos, as propostas de segurança e saúde, né? Isso. E lá ainda não tinha o seu, né? A gente não colocou, porque não tinha, e também a relação de bens, né? Você ainda vai informar a justiça sobre esses dois? Talvez é que não sou eu que conduzo isso, né? A gente tem uma equipe técnica que nos ajuda a fazer isso, mas eu acho que já até inseriram, eu preciso certificar lá depois, mas tudo aconteceu principalmente por conta dessas burocracias que aconteceram exclusivamente no meu caso, né? Essa tentativa que o Avante teve de atrapalhar o nosso registro de candidatura, a gente teve menos tempo, foi tudo feito, né, no prazo final ali, e aí a gente com isso deu entrada nos documentos e depois percebeu que o plano de governo não estava junto, mas isso é totalmente pacificado, que pode ser complementado depois. A própria lei eleitoral permite dar abertura para isso, né, para você complementar documentos eventualmente faltantes. Inclusive, acho que todos os candidatos tiveram problemas para apresentar certidão de crimes eleitorais, uma coisa assim, certidão de crime, e apresentar o pedido para poder apresentar depois, porque tem um prazo para que isso seja completado. Complementado, né? Eu vi que você está... Com a situação da pandemia, está bem difícil a campanha na rua, né? Mas eu vi que você tem visitado aí alguns bairros. Aí eu queria saber o que você tem mais ouvido da população que você tem visitado. É uma semana, é pouco tempo ainda, né? Para você ouvir tudo, mas anteriormente, na pré-campanha, você já deve ter, assim, uma reivindicação maior, assim, da população. E se essas demandas que você tem ouvido, elas serviram para o seu plano de governo? Sem dúvida, mas na verdade essa aproximação que eu tive da população, ela sempre existiu, né? A gente como vereador, a principal função é representar o povo, então eu sempre tive muito ligado às necessidades da população. É indiscutível que o principal problema que hoje Suzano enfrenta é a questão da saúde pública, né? A escassez da saúde pública, a falta de avanços que a gente não teve na saúde pública da cidade. Eu acho que eu trato isso como prioridade principal. A segurança em alguns bairros específicos da cidade ainda continua sendo um tema de muita relevância, né? A cidade não conseguiu avançar, especialmente ali na região do Parque Maria Helena. É uma área que tem muito problema com relação à segurança, a Vila Ouro-Peja, de Colorado, e que não avançou nesses últimos tempos. Mas eu tenho absorvido isso ao longo de todo o mandato, foi isso que me ajudou a construir o plano de governo, mas o que ajudou muito o plano de governo também, Edgar, foi uma iniciativa que a gente teve agora durante a pré-campanha, que a gente lançou uma plataforma digital, fomos os únicos aqui na cidade a lançar uma plataforma digital chamada Suzano com Você, para substituir as plenárias, né? Então, o objetivo foi que as pessoas levassem para essa plataforma as reivindicações dos bairros dela e ajudassem a enriquecer. As pessoas podem sugerir lá, né, na plataforma. O nosso plano de governo. Né? Ainda pode sugerir, inclusive. É que agora, como tem o prazo para entregar o plano de governo oficial, a gente não consegue mais inserir no oficial. Mas o plano de governo, né, é importante dizer que ele é um começo, né? Ele não é um documento rígido. Eu fiz questão de escrever isso daí, né? Você não está dizendo que o plano de governo é esse e acabou, você não pode adicionar mais nada ao longo do mandato. O prefeito tem essa liberdade para desenvolver ações de governo. Vocês mesmos falaram nessa matéria, né, que o plano de governo pode ser usado até uma linguagem mais genérica, justamente que permita você ampliar as ações ao longo do tempo. Luizandro, eu estou vendo aqui no seu plano de governo da saúde ainda, que você falou que é a prioridade. Isso. E eu queria saber assim, a gente está numa pandemia, né? A vacina, segundo o governo do estado, até dia 15 de dezembro, vai ter aqui na região do Alto Tietê, no estado inteiro. Mas eu queria assim, é evidente que mesmo com a vacina vai ter necessidade de propostas em relação ao plano de governo de combate à Covid ou manutenção de projetos para que os casos se estabilizem, né? Você tem propostas nessa área também, na saúde, em relação à Covid, mesmo com a vacina depois? Em relação à Covid, eu entendo que a gente tem que dar continuidade às ações que já estão estabelecidas, principalmente pelo governo do Estado, né? Foi a Secretaria de Vigilância Estadual que determinou resoluções, implantou resoluções no município
que são temporárias e vão acabar. Mas eu acho que quando a gente melhora a saúde pública como um todo, a gente está sempre avançando na questão do Covid também. Qual que é o problema principal na minha avaliação que a gente tem aqui em Suzano hoje? Está muito ligado ao principal pilar da nossa administração, que é o combate à corrupção e à ética administrativa. Hoje a gente tem dentro da Secretaria de Saúde muita gente que não tem muitas vezes a capacidade técnica para assumir a função que elas assumem hoje, de direção, de condução de um posto de saúde. Você vê postos de saúde hoje sendo administrados, na verdade sem nenhuma eficiência efetivamente administrativa. Então você vai observar no nosso plano de governo que a gente propõe principalmente a informatização desses sistemas, integrando os postos de saúde, fazendo com que obrigações do poder público, como é o prontuário eletrônico, o acesso das pessoas a esses prontuários, funcionem a partir de agora, a busca efetiva da auditoria contínua de todos os contratos com a administração pública. A gente tem aqui na nossa cidade uma empresa que se chama INTES, que consome uma boa parcela do nosso orçamento público, e a prefeitura, eu já tentei fiscalizar o contrato dessa empresa, o prefeito não deixa. Então, enquanto a gente não permite que esse tipo de coisa seja fiscalizado, a gente está falando de 50, 100 milhões de dinheiro investido em uma empresa que não preza pela transparência. Como hoje a saúde conta com essas organizações sociais, com esses contratos com fornecedores, a gente entende que isso é útil sim, né, colocar o trabalho da iniciativa privada ali na administração, mas que isso precisa de rigor na fiscalização, para que seja efetivamente mostrado para a sociedade que aquela empresa está cumprindo as suas metas. Então está muito baseado na informatização, muito baseado na auditoria das ferramentas, muito baseado na integração dos sistemas com o governo do Estado, porque hoje a gente tem dependência do governo do Estado para resolver uma série de questões que envolvem a saúde, e principalmente muito baseado também na questão de acessibilidade. Infelizmente hoje, Edgar, por incrível que pareça, a gente vive numa cidade que pessoas que são altamente vulneráveis à saúde pública, como são os PCDs, né, as pessoas com deficiência, muitas vezes não têm acesso, não conseguem um remédio, não conseguem nem mesmo ser atendido. Hoje um surdo vai para o pronto-socorro, ele não consegue conversar porque não tem um intérprete. Né? Então você vê que para você cuidar efetivamente de saúde pública, você tem que ter uma visão muito mais ampla de todos os nichos sociais que a gente tem na nossa cidade. E é isso que a gente vem buscar, principalmente colocando gente com competência para assumir cargos públicos, não como funciona hoje, que basta você ter votos. Foi vereador, o Joãozinho teve 300 votos no Parque Maria Helena, você vai virar gerente de posto de saúde. Isso não dá mais, né? A gente precisa ter gente que olhe realmente com um lado de gestão para colocar mais resultados e metas dentro da área da saúde. Muita gente pergunta da Santa Casa. A Santa Casa, as pessoas em Suzano às vezes confundem a Santa Casa com pronto-socorro, né? Pronto-socorro da prefeitura, a Santa Casa é uma entidade privada, uma instituição da Irmandade, né? Mas sofreu uma intervenção. Eu queria saber quais são as suas propostas em relação à Santa Casa. O que você faria, de que forma que a prefeitura, caso você eleito, poderia ajudar aí? Como que seria isso? A Santa Casa de Suzano, Edgar, ela é uma entidade privada que hoje está sendo gerida pelo poder público. Por que estou falando isso para as pessoas? Porque quando a gente fala que é uma entidade privada, ela teoricamente deveria ter mais liberdade para atuação e ser gerida pela própria Irmandade. No caso de Suzano, ela está sob intervenção há muito tempo. O meu principal desejo é acabar com a intervenção da Santa Casa. Aí você me pergunta, isso é possível? Eu não sei te responder hoje se isso é possível. Eu não sei te responder por um único motivo. A transparência que hoje o poder público oferece para a Santa Casa impede a gente saber exatamente o que tem dentro daquela caixa preta. Eu acredito que seja possível, porque a gente vê milhões e milhões sendo investidos mensalmente ali dentro daquela atividade. Quando você toma atitudes, como aconteceu ao longo do meu mandato, né, de você ver trocas de empresas, para empresas mais baratas para mais caras, sem licitação, num processo muito suspeito, me faz acreditar que a gente tem muita condição de fazer uma melhor gestão daqueles recursos públicos. O meu sonho é esse, é devolver a Santa Casa para a Irmandade, para que a Irmandade consiga conduzir aquelas atividades. Mas esse não é o interesse, né? Eu acho que isso deve estar muito visível, né? Não é o interesse da maioria das administrações. Porque quando você faz a administração da Santa Casa, que é um órgão privado, você cria ali um espaço extremamente interessante para você passar dinheiro público sem licitação, porque não é obrigatório. Então, hoje, honestamente, eu não sei dizer se é possível a gente tirar a Santa Casa da intervenção. A gente precisa fazer uma ampla auditoria, ver realmente qual é essa dívida que hoje eles não mostram para decidir o que vai ser feito. O que eu posso garantir é que o meu governo vai tentar fazer isso. E aí, dentro da nossa política de saúde, que eu já acabei de ampliar para você, é trazer esse aspecto de mais transparência, de mais eficiência, mais tecnologia, mais informação, mais qualidade de médicos. A gente tem um problema de déficit salarial nos médicos de Suzano. Hoje fazem improvisos com os médicos justamente porque a cidade
cidade não consegue pagar o que um médico merecia. Só que ninguém encara esse problema de frente, fica fazendo improviso, deixa o médico trabalhar menos, né? Às vezes ele não cumpre o plantão, porque para tentar não perder aquela mão de obra. A gente não quer fazer um governo provisório, a gente precisa enfrentar esses problemas de verdade. Se existe um déficit salarial, vamos resolver este problema para a gente conseguir oferecer na cidade uma qualidade de saúde como você tem em Mogi, e que as pessoas de Suzano facilmente conseguem comparar. Não estou dizendo que Mogi seja as mil maravilhas, mas hoje o suzanense compara com muita facilidade, né? Porque hoje o suzanense sai de Suzano para ser atendido por Mogi, justamente por essa questão de agilidade. E é importante também a parceria da prefeitura com o governo do estado, né? Por exemplo, a questão do Hospital das Clínicas. Existe aí uma reivindicação há anos para que o Hospital das Clínicas seja de porta aberta. O governo tinha prometido 90 leitos, só tem 20 lá, né, de Covid. Isso. Como que você pretende alinhar essa parceria com o governo do estado em relação a esses hospitais, por exemplo, do HC? Quando a gente fala dessa saúde de média complexidade, eu acho que é importante a gente... É muito fácil, muito bonito o Edgar eu chegar aqui agora e defender o lançamento rápido do hospital público que está prometido ali do lado da Lagoa Azul, que a gente está falando de uma alta e média complexidade. Mas vamos falar de verdade de gestão pública. A saúde básica de Suzano hoje não funciona. As unidades que estão nos bairros não funcionam. A pessoa que tem uma dor de cabeça constante e precisa do atendimento tem que esperar 6, 7 meses para passar dentro de uma consulta médica. Quando isso não funciona, é natural que as doenças vão se agravar e isso vai sobrecarregar o pronto-socorro municipal e o atendimento porta aberta de hospitais mais complexos, como acontece hoje. É óbvio que para Suzano é muito importante ter mais um hospital de referência, então não tenha dúvidas que eu, como prefeito, quero que o Hospital das Clínicas seja um atendimento de porta aberta, que atenda bem a população de Suzano e que seja liberado todos esses leitos. Aliás, desde 2018 eu venho participando das ações lá e cobrando essa questão da liberação do HC, que se você vai lembrar agora, você vai lembrar que deu uma travada na campanha eleitoral de 2018, quando trocou o governador, aí o Geraldo Alckmin era de um grupo da cidade, o Márcio França era do grupo do atual prefeito, aí começou aquelas discussões de querer mudar todo o planejamento da cidade para alguém tomar nome. Então muda o perfil do Hospital das Clínicas, muda a alça do Rodoanel, e desde então esse assunto não avançou mais. O que eu estou querendo destacar é que a nossa prioridade é na saúde básica, é garantir que as pessoas nos bairros consigam atendimento para entender qual que é o problema que ela tem na barriga. Evita que ela vá para o hospital, né? Evitar que ela vá para o hospital, porque isso é muito mais caro. Hoje eu acho um erro gigantesco do governo ficar investindo e falando precisamos melhorar o pronto-socorro e só foca nisso, né? O discurso é esse, porque é o momento que a pessoa passa por mais apuro. Mas eles têm que pensar em como desafogar o pronto-socorro. E para desafogar, você tem que dar uma saúde mais digna nos bairros da cidade. Antes de passar para outro tema, vou continuar ainda na saúde. No seu plano de governo está a proposta de criar um programa de entrega domiciliar de medicamentos. Isso. Como que seria isso? Como que hoje a gente é possível? Teria que contratar mais funcionários ou não? Hoje a gente tem dentro da cidade, né, um problema sério de entrega de medicamentos para as pessoas mais vulneráveis. E quando eu falo mais vulneráveis, eu estou incluindo as pessoas a pessoa em situação de rua, pessoa, por exemplo, PCD, que é a pessoa com deficiência. Eu acompanhei de perto ao longo do meu mandato. Eu tive uma amiga que ela não conseguia sair de casa para buscar remédio no posto de saúde porque não tinha nem pavimentação na rua dela. Quando a gente pensa nessas pessoas que já têm uma saúde mais debilitada, correndo riscos de vida, né? E que você não consegue dar o efetivo atendimento para ela, é uma economia burra que o poder público faz, Edgar. Porque quando você não cuida dessas pessoas, essas pessoas são as mais suscetíveis a ter pioras no quadro de saúde e retornar para o poder público numa situação mais grave. Então, é óbvio que você precisa fazer investimentos nessa área para fazer uma entrega a domicílio, mas é óbvio também que você está criando recursos para dar o atendimento mais adequado às pessoas que são prioridades, que são os idosos, que são os diabéticos, que são os hipertensos, que são as pessoas com deficiência, que são as pessoas que estão comumente visitando o posto de saúde. Se você não priorizar o atendimento delas, você certamente vai ter gastos muito maiores, você vai gastar muito mais do que uma entrega domiciliar, você vai gastar um problema muito mais sério dentro de uma unidade de saúde, seja do estado ou seja do município. Mas isso torna o processo muito mais burocrático. É por isso que a gente acredita que iniciativas como essa, e como eu falei agora para você, né, a acessibilidade dos postos de saúde ela é importante por conta disso. Pessoas com deficiência que hoje não praticam atividades esportivas, que não estão inseridas aí na prevenção à saúde, elas têm uma tendência muito maior de se adoentar. Se você não facilita o acesso dela com intérprete, com acessibilidade, com rampa de acesso,
obviamente essas pessoas vão se afastar da saúde pública. A tendência é o problema ser cada dia pior. Essas pessoas merecem respeito também. Elas são cidadãos com direitos como todos os outros. Certo. Eu queria falar um pouco então da área de educação. Você viu que esse ano foi divulgado o IDEB dos municípios. Suzano teve aí uma nota 6,3, né? Queria que você comentasse o que você achou dessa nota e quais são assim os pilares assim das suas propostas em relação à educação. Então, hoje, acho que você até percebeu que eu escolhi uma vice-prefeita da área da educação, né? Por que a gente fez essa escolha? Acho que é um bom tema para introduzir essa matéria que você falou, que você citou agora. A gente trata a educação como um pilar fundamental para você ver o crescimento social. A gente precisa de saúde, a gente precisa de segurança, mas a educação é fundamental para você criar rigidez no povo e fazer as pessoas superarem os obstáculos que a política coloca. Então é por isso que a gente tem uma vice que sabe hoje que a atuação dela como vice vai ser mínima, porque a gente quer dispensar gabinete, essas coisas, para ela atuar efetivamente na área da educação. Hoje em Suzano, eu reconheço que a cidade avançou no aspecto de educação. Foram reformas de escola, foram obras que não foram entregues, que inclusive se estenderam por todo o mandato do Paulo Tokuzumi. Ele poderia ter entregue, não entregou, deixou para o atual prefeito entregar. Então a gente vê uma situação um pouco melhor em termos de estrutura. O que falta hoje na cidade de Suzano? É qualidade de ensino. E como que a gente melhora isso? Você vai ver no meu plano de governo, é um dos pontos que tem destaque. Hoje, por incrível que pareça, Edgar, a gente não tem nas escolas municipais um coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico, para quem não entende, é quem vai cuidar da qualidade de ensino e criar um plano efetivamente de construção de um ensino de qualidade para as crianças da cidade. Hoje a gente não tem. Hoje isso fica na mão de um diretor que é administrativo, zelador, coordenador, tudo ao mesmo tempo. Essa é a nossa principal proposta para conseguir colocar dentro da escola pessoas que estejam focadas em melhorar o ensino. E óbvio, com os recursos que a gente tem, otimizar o sistema, criar mais salas de aula para acabar com o déficit educacional, criar condições da criança fazer uma escola integral, mas escola integral de verdade, porque o que acontece hoje, como acontece ali, por exemplo, na Vila Ipelândia, né, as crianças ficam no tempo integral no pátio da escola, né, passando frio, passando essas situações, simplesmente para cumprir o tempo integral, porque não tem sala de aula para eles. É esse tipo de coisa que a gente quer mudar, porque... Aí ampliando, né, o sistema integral, é isso, é uma das propostas que você fala aqui, o verdadeiro ensino integral. Isso seria o verdadeiro ensino integral, seria porque é integrar a criança efetivamente num método, num currículo escolar de ensino de verdade. Não colocar ela na escola. Hoje as pessoas confundem muito, né, Edgar? Isso até culpa um pouco dos pais. Alguns confundem a escola simplesmente com espaço para você deixar a criança enquanto você vai trabalhar. E pouco se preocupa com a qualidade do ensino. O ensino integral, ele não veio só para ajudar o pai a trabalhar tranquilo durante o dia inteiro para não ter a criança do lado. Ele veio para acelerar a formação dessas crianças, desenvolver mais habilidades dela. Então o ensino integral, ele não pode ser só um espaço para manter a criança dentro da escola até as 5 da tarde. Ele tem que ter efetivamente um plano pedagógico para fazer essas crianças crescerem. Tem algumas propostas de alguns candidatos que aumentar a segurança nas escolas, né? A gente teve esse triste episódio ano passado do caso do Raul Brasil, né? Que você até estudou lá, né? Se eu não me engano. E eu queria saber como que alinhar isso. Você acha que as escolas hoje em Suzano, elas são seguras? De que forma as mães, os pais podem encaminhar seus filhos para as escolas e ter a segurança lá que... É claro que a Raul Brasil é do governo do estado, né? É uma escola do estado. Mas de que forma, já ligando a questão da segurança com a educação? Edgar, como você bem falou, eu estudei no Raul Brasil. No dia do massacre eu estava lá, do lado da escola, porque eu moro ali, né? Ouvi tudo, participei de tudo, fui para a porta da escola no mesmo momento. Então aquilo é uma coisa que me machucou mais do que muita gente, principalmente pelo histórico que a gente tinha, por rever a minha escola naquela situação. Eu estou explicando isso porque desde que aquele episódio aconteceu, eu já no meu mandato como vereador comecei a atuar buscando melhorias na rede municipal de ensino. É óbvio que a gente não consegue mudar a rede estadual porque ela é de responsabilidade do Estado, mas a gente tem semelhanças entre o que aconteceu com a Escola Raul Brasil e com o que pode acontecer com uma escola municipal comum.
Então, eu venho cobrando, e quando eu falo de cobrança, né, de realizar essas tarefas, a gente fala também de cobrar o governo do Estado. Eu sou um simples vereador, um único da Câmara que faz oposição, inclusive, e falo sozinho quando eu cobro do governo do Estado. O prefeito, ele precisa assumir essa postura de ser chefe da cidade, de defender perante os órgãos, os outros entes federativos, seja o governo do Estado, o governo federal, os interesses da sua cidade. Então, defender também as escolas estaduais. Mas no que diz respeito à segurança das escolas municipais, o que eu quero colocar em prática é o que eu já discuti ao longo do meu mandato. Eu mandei, logo no mês de abril ou maio, depois do episódio do Hall Brasil, um requerimento para a prefeitura para fazer um mapeamento da situação que a gente tem hoje na rede escolar. Edgar, hoje a gente tem inúmeras escolas que fornecedores, né, de alimentos, visitantes, têm acesso à escola e acesso onde as pessoas conseguem ter acesso direto aos alunos. Isso é uma coisa que precisa acabar. Né? Então, dentro da proposta de governo, aliás, depois você vai ver que a minha proposta de governo acho que é uma das únicas que tem um tema direcionado para a questão do Hall Brasil, de segurança escolar. Então, esse é um dos pontos que a gente tem colocado. O layout das escolas, ele precisa permitir. Você lembra muito bem do caso do Hall Brasil, né? A porta estava aberta porque é ali que eles faziam o atendimento de todos. O atendimento de todos dá acesso à escola. O layout das escolas precisa impedir o acesso de terceiros. Tem que ter uma separação aí, de alguma forma, para impedir o acesso de terceiros. As escolas de Suzano não têm AVCB. VCB, você conhece, é um termo técnico, mas para as pessoas entenderem o alvará do Corpo de Bombeiros. Licença dos Bombeiros, né? Porque neste alvará, em um determinado momento, você tem que criar planos de evacuação das escolas em situação de emergência, coisa que a gente não tem em Suzano também. Então, se acontecer uma emergência, hoje a gente não tem aula, mas se acontecesse hoje em qualquer escola municipal, não existe protocolo de emergência. Quando eu pedi para o secretário de saúde e para o prefeito de Suzano os protocolos de entrada, de acesso de visitantes da escola, eles não tinham. Quando eu pedi para prestarem conta do AVCB, eles deram uma resposta vazada que não me deu expectativa nenhuma. Então hoje eu tenho expectativa de colocar em prática aquilo que eu coloquei. E isso não quer dizer só segurança, viu, Edgar? Porque quando a gente fala de evitar massacres como que aconteceu no Hall Brasil, você vai ver no meu plano de governo, a gente fala muito do apoio psicossocial para os alunos, que hoje não existe aqui na rede municipal de Suzano. Hoje uma criança que vem, eu não quero entrar no mérito, que eu acho muito desagradável eu falar do perfil daqueles meninos que mataram as crianças do Hall Brasil. Eu acho que é desconfortável para a família me ouvir falando isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas elas dão indícios, elas apresentam comportamentos, elas apresentam um histórico que o Estado tem responsabilidade de detectar, de monitorar e de prevenir. Isso não acontece em Suzano. Hoje a gente sabe, e você vê isso nitidamente, porque hoje tem criança que frequenta a rede escolar, à noite passa o dia vendendo bala na rua. É frequente você encontrar problemas com o próprio Conselho Tutelar nesse sentido. A gente propõe no nosso projeto uma integração muito mais ampla do Conselho Tutelar com as escolas municipais, uma integração muito mais ampla do serviço de atendimento psicossocial junto com as crianças, para poderem identificar problemas como esse e evitar atentados ou qualquer outro tipo de incidente. Você está cobrando também no seu plano aqui... É muita coisa do plano de governo, aí eu começo a me empolgar e daqui você vai mandar eu ficar a adequação da ronda escolar, né? Da ronda escolar. Aí eu acrescentaria assim, você acha que a GCM, a Guarda Municipal, de que forma que ela contribui em relação à segurança? A GCM, ela tem mudado um pouco o objetivo final. A GCM não é a polícia militar, né? Não é a polícia ostensiva. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes o município começa a tomar algumas atitudes e colocar o governo do estado numa situação muito confortável. É óbvio que a gente não tem que deixar a violência crescer. Então, eu não sou contra o armamento da GCM, como foi feito por esse governo. Tem pessoas que criticam, eu não sou contra, eu só sou a favor de melhorar mais a capacitação deles para mexer com isso. Eu não sou contra a ROMU, que foi criada, eu acho que precisa regulamentar o serviço, que foi o que não foi feito hoje. Até hoje a gente precisa fazer. Mas no aspecto de ronda escolar, o que eu acho que faltou, Edgar, e aí entra naquele ponto que eu te falei agora, de que o prefeito precisa se colocar no papel de chefe da cidade e cobrar o governo do estado como um chefe da cidade. Você viu o atual prefeito da cidade trocando elogios com o governo do estado, trocando honrarias lá em São Paulo com relação ao episódio do Hall Brasil de atuação, e você não viu em nenhum momento o prefeito de Suzano cobrando do governo do estado o aumento do efetivo policial. A falta de ronda escolar que hoje existe, talvez com uma melhor ronda escolar teria evitado aquele episódio do Hall Brasil. Mas hoje você não vê uma discussão sobre isso, Edgar. E é isso que me dói, imaginar que hoje quem comanda a cidade, quem tem o poder de se colocar como chefe do poder executivo, não tem hoje condições de chegar no governo do estado e falar: governador, cumpra a sua parte. Eu não estou aqui para fazer negociatas políticas, acordos como foi feito agora o PSDB
e o governo do PL junto aqui em Suzano, isso é vender a sociedade. A gente não pode olhar para a administração pública com foco nisso. A gente tem que olhar efetivamente em gerar resultado e proteção para a população, que é o que ela mais precisa. O Prolabore e a atividade delegada, né, que é uma parceria, no caso da prefeitura, com o governo. Né? Hoje, você está falando que a gente vê hoje muito policial fazendo bico, né? Uhum. E por conta do salário, né, que é o governo que paga, né? Mas a segurança, como você mesmo disse, é dever do Estado. Isso. Mas a prefeitura tem, de alguma forma, pode contribuir com isso. Pode, através da atividade delegada e do Prolabore. Isso. Do Prolabore nem tanto, porque o Prolabore é até uma forma dessas rondas ostensivas ajudarem o município a fazer a fiscalização que ela já faz através do poder de polícia que ele tem. Mas especialmente no que diz respeito à atividade delegada, a gente precisa do efetivo policial. O governo do estado não aumenta esse efetivo policial. Como eu acabei de falar para você, a gente não pode deixar a população em risco, então precisa tomar uma atitude visando, né, um olhar mais imediatista em como resolver isso. Mas você acabou de dar a resposta que a gente precisa analisar com muita cautela, Edgar. A atividade delegada virou um complemento salarial para a polícia militar que recebe um baixo salário. O que precisa ser discutido é o aumento do salário da polícia militar. Né? Porque é um absurdo você ficar exigindo que o policial militar continue trabalhando para melhorar a situação financeira dele. A atividade delegada hoje ela existe exclusivamente para isso. Eu duvido que um policial que tivesse um pouco mais de condição, mais reconhecimento salarial perto do que eles enfrentam aí no dia a dia, se colocaria na hora de folga para ficar trabalhando com atividade delegada. Eu acho que esse é um mecanismo que ele deve ser encarado, e ele está no meu plano de governo, mas o olhar que o governo tem que ter sobre ele é que é uma medida provisória. Uma medida para resolver um problema que o Estado não resolveu agora. Mas eu acho que a atividade principal, eu volto a falar, é você ter um chefe de poder, um prefeito da cidade, que saiba cobrar do seu governador e saiba cobrar, inclusive, mais respeito à classe policial, que hoje não tem nada de reconhecimento e depende de uma atividade delegada, não para proteger a sociedade, mas para sobreviver. Ainda, só para a gente encerrar a questão da segurança, você está colocando aqui no seu plano que vai integrar o sistema de monitoramento de Suzano, o CSI, com os sistemas de vizinhança solidária, né? Pelo que eu sei, o vizinhança solidária funciona mais naquele sistema de WhatsApp. Isso, mas câmeras também. Com câmeras, né? Com câmeras, mas como que seria isso? Essa ligação Eu acho que a central de monitoramento que foi criada em Suzano, em termos de tecnologia, ela teve um avanço muito significativo, né? A alta resolução das imagens, isso tudo é muito bom. O principal objetivo que ela tem hoje é que é questionável, que hoje eu vejo ela muito mais com atuação em multas de trânsito, e basta você olhar aí que você vai ver o crescimento exponencial, inclusive no período de pandemia, quando todo mundo estava caindo o rendimento de tudo, Suzano estava aumentando o número de multas, porque graças ao serviço de monitoramento. Então, assim, a gente tem que, primeiro, colocar prioridade para que a central de monitoramento seja efetivamente segurança integrada. E ao longo de toda a malha da cidade, Edgar, eu estou falando da região do Sete Cruzes, de Palmeiras, da região do Rio Abaixo, em toda a região da cidade, aqui da região central, a gente tem pessoas preocupadas com segurança, a gente tem pessoas, vizinhos, se movimentando para trazer um pouco mais de segurança para o seu bairro. A gente tem empresas que criam sistemas de segurança dentro do bairro para preservar o seu patrimônio. A gente precisa usar essa mão de obra, né, eu vou chamar de mão de obra aqui, mas é uma mão colaborativa, para integrar ela com o serviço público. Ali no Jardim Imperador, por exemplo, a gente tem hoje rede de monitoramento das residências, né, que ficam na porta das residências, que elas são integradas. O cara que está lá na Roberto Simons consegue consultar a casa, né, a rua da casa de quem está lá na Albert Oswald. Sabe, eles conseguem fazer isso porque o sistema está integrado. O poder público ele precisa oferecer essa inteligência para quem tenha interesse em fazer isso, faça. Não estou dizendo que todo mundo precisa fazer, mas integre esses serviços para que a GCM tenha proximidade com essas câmeras, consiga visualizar também. Quando a gente coloca mais pessoas olhando e monitorando, é óbvio que a criminalidade vai embora. Segurança pública é uma questão muito complicada, Edgar, porque ela é um dinheiro que você, ao mesmo tempo que é um dinheiro totalmente que poderia ser dispensável o gasto, né? Basta não ter violência que você não vai ter essa despesa toda que a gente tem com segurança. Só que ela é uma coisa que a gente tem que pensar sempre em ser mais esperto do que a criminalidade. Ela está em constante avanço. Não tem como eu te apresentar aqui agora um plano de governo completo para a segurança pública e dizer que ele vai funcionar durante 4 anos. Porque daqui 2 anos as pessoas pararam de roubar celular e estão resolvendo roubar outra coisa que é mais fácil, que dá mais
rendimento para eles. Então, a inteligência, a participação popular na área de segurança pública é muito importante. Por isso que você vê aí no meu plano de governo falando muito dos CONSEGs, que são os conselhos hoje que foram tomados por... Alguns ainda não, especialmente ali em Palmeiras, né, mas a maioria está tomado por gente da política que tenta usar aquilo apenas para fazer política, quando na verdade ali você tem que discutir segurança pública com a particularidade de cada bairro para melhorar efetivamente a segurança pública em cada bairro. Bom, nosso tempo está quase estourando aqui, mas eu queria ainda fazer uma última pergunta em relação a... Eu vi aqui, parece que tem geração de emprego, né? Que em Suzano, antes da pandemia, se é que pode dizer que tinha bons números, os dados sempre eram positivos. Eu queria saber assim, qual que é a sua principal proposta para a geração de emprego aqui em Suzano e como que você está vendo os números da cidade em relação ao CAGED, né, que é o do Ministério da Economia, que sempre está divulgando os dados. Hoje aqui em Suzano, Edgar, eu acho que a gente tem que encarar essa questão do emprego com muita responsabilidade, principalmente pelo que você falou agora há pouco, que é o momento pós-pandemia. Se você observar a minha própria política de assistência social, que está nas primeiras páginas do plano de governo, ela fala muito de emprego, fala da frente de trabalho, justamente como meio de reintegrar as pessoas ao mercado de trabalho, de reintegrar. Frente de trabalho, ela não é um trabalho permanente, ela é a forma de você desenvolver pessoas para que elas integrem o mercado de trabalho de novo. E eu acho que isso vai muito da profissionalização das pessoas. Eu acho que o olhar que a gente tem da sociedade hoje, principalmente com a pandemia, é o olhar da tecnologia. Você vê como tudo está avançando na área de tecnologia. Então não me faz sentido, eu não quero aqui criticar de nenhuma forma quem faça pão, por exemplo. Mas você fica fazendo projetos profissionalizantes para fazer pão na cidade, quando na verdade a sociedade está precisando de um transporte aplicativo. Né? A gente precisa avançar o entendimento sobre isso, para dar mais condições para as pessoas que se profissionalizam elas serem mais competitivas no mercado de trabalho, para que elas estejam atendendo aqueles interesses principais do mercado de trabalho. Com relação à geração de emprego dentro da economia local, né, ou seja, as empresas oferecerem mais emprego, é uma situação um pouco mais complicada. Você sabe que a gente teve perda de grandes empresas aqui, você sabe que hoje o município tem limitações para o incentivo fiscal, embora eu aposte nisso, né, com incentivo fiscal para trazer empresas para a cidade, empresas de alguns segmentos que hoje não têm, que servem até para a formação de novos profissionais. Cito aqui como exemplo o telemarketing, que Suzano nunca teve interesse em ampliar uma rede de telemarketing aqui dentro, como fez Poá, como fez Mogi. Não é um trabalho definitivo, mas é o primeiro emprego para muita gente. É a primeira oportunidade que um cidadão tem. Meu primeiro emprego foi no telemarketing, aliás, meu segundo emprego foi no telemarketing. É a oportunidade que o cidadão tem para lidar com a atividade, né, com o mundo corporativo, para aprender um pouco mais e se tornar competitivo. Agora, como que você faz para atrair mais emprego e mais dinheiro para a cidade? Eu vou entrar em políticas, Edgar, que não são especialmente da área aí de geração de emprego. Mas, por exemplo, quando a gente fala de educação, você vai ver no meu plano de governo, Suzano teve recentemente um gasto de mais de 15 milhões de reais para a compra de uniformes e materiais escolares. Acho que até 20 milhões, não lembro o valor exato. 20 milhões de reais gastos em uniforme e material escolar. Sabe de onde vieram essas empresas? De fora. Né? 20 milhões de reais que saiu de Suzano, do cidadão de Suzano, e foi colocado fora, longe daqui. A nossa proposta, dentro do nosso governo, é criar mecanismo para que a gente faça reconhecimento das empresas locais. Aí você vai me falar assim, mas a lei de licitação não permite que você selecione onde você quer a empresa. Mas você já tem projetos, não é novidade minha, você já tem projetos no Brasil de empresas que criaram o cartão uniforme. Você dá um cartão para o pai do aluno, para ele comprar o uniforme dentro e movimentar a economia local. Lógico que você cria um amplo, né, regime de auditoria para acompanhar isso, mas você coloca 20 milhões de reais dentro das confecções da cidade. São 20 milhões de reais voltando para o próprio povo suzanense. São confecções que vão contratar pessoas de novo para trabalhar. Enfim, é um avanço muito grande. E eu estou falando para você só de uniforme. Se a gente for para a área rural, a gente pode falar da compra, né, das verduras, dos legumes para a rede escolar, que você gasta aí 30 milhões ao ano para conseguir encher o prato das crianças na escola, e essas empresas vêm de fora, pega o dinheiro de Suzano, leva para fora, e a gente não vê crescimento aqui, enquanto aqui na cidade a gente tem um monte de agricultor que está fechando as portas porque não tem reconhecimento. Lisandro, a gente encerrou aqui a nossa entrevista. Estou tentando fazer o mesmo tempo com todo mundo que está vindo aqui, né? Queria te agradecer aqui a sua presença, as propostas que você esclareceu aqui. Eu queria que você encerrasse aí uns 30 segundos.
fizer essas considerações finais para a gente encerrar, agradeço mais uma vez. Queria te agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no DS falando sobre os nossos projetos de governo para a cidade, e queria falar para as pessoas que estão nos assistindo que hoje muitas delas não acreditam na política, assim como eu não acreditava. Eu quero pedir que essas pessoas invistam um voto de confiança. Não estou pedindo um voto para mim. Eu estou falando assim, olhem para a política com mais crítica, olhem para a política com o que está acontecendo, não olhem só para o asfalto que está em cima da rua, olhem efetivamente o que foi feito para colocar aquele asfalto na rua, quanto que não endividou a cidade, quantas pessoas não perderam oportunidades na cidade por conta dessas coisas que vêm acontecendo. Sejam mais críticos na escolha, porque a escolha que vai ser feita nesse período é a escolha que vai determinar o nosso futuro durante 4 anos. E eu não tenho dúvidas que eu tenho um grupo hoje aqui na cidade de Suzano, que é formado pelos meus candidatos a vereadores e eu, que tem propostas melhores para a cidade, condições e valores muito interessantes no que diz respeito a como conduzir o poder público de forma ética e transparência, e com transparência, porque o mais importante na administração pública é isso. Para um gestor público, basta cumprir a lei que ele já vai cumprir o que é direito do povo. Mas o problema principal e que é pilar do nosso governo é a questão da honestidade, da transparência, do combate à corrupção, que isso é uma obrigação de qualquer gestor público, mas que isso infelizmente tem tomado conta da política e é o que a gente veio combater. Tá, joia. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, encaminhou algumas perguntas que não conseguimos fazer aqui por questão do tempo, mas a assessoria do candidato está aqui. Depois ele vai olhar lá e talvez responda, né, o Michel? Você vai responder também. Obrigado mais uma vez e até a próxima entrevista.